A produção de trigo no Brasil e na Argentina chegou praticamente, vamos dizer, na metade do ciclo. Por isso, há uma grande expectativa sobre a produtividade e, mais ainda, sobre a qualidade da colheita. Se a gente levar em conta também as recentes projeções do Departamento de Agricultura norte-americano, a situação não é boa nos Estados Unidos. Fomos, então, em busca de entender esse cenário no Brasil e, claro, no exterior. Para isso, converso agora com o Felipe Reis, que é analista de safra e tem mais informações para a gente. Seja bem-vindo. Boa noite, sempre um prazer participar junto com vocês do programa. Pois é, Felipe, nós temos aí essa parte climática que ainda deixa o produtor brasileiro em suspense. Claro, a preocupação agora, nesse período, está sendo ali na região sul do Brasil e realmente atinge o trigo brasileiro, o que pode também chegar a se alastrar até a Argentina ali, mais ou menos, o que deve, então, deixar o mercado bem ansioso, né? Exatamente. Para o Brasil, nós vimos com condições muito boas, favoráveis para o desenvolvimento do trigo. Tanto é que nós estamos ainda estimando um volume recorde de produção para o Brasil, próximo de 9 milhões de toneladas. Porém, nos últimos dias, nós tivemos uma forte onda de frio que resultou em geadas em diversas regiões, tanto do Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina e Paraná. Mas a boa notícia é que, apesar dessas ondas de frio, dessas geadas, quando a gente olha para os dados via satélite, o índice de vigor das lavouras, que aponta a saúde das lavouras, no Rio Grande do Sul, nós não observamos nenhum prejuízo significante. Pode ser que tenha uma redução do potencial produtivo, mas isso será mínimo. A gente ainda continua com uma estimativa muito boa, acima de 4 milhões de toneladas para o Rio Grande do Sul, quando a gente fala de produção de trigo. Está em torno de 4,3, na verdade. Para o Paraná é onde a gente começa a prestar um pouquinho mais de atenção, que depois, logo após as ondas de frio, a queda de temperatura, a gente observa uma queda, uma deterioração também do NDVI, do vigor das lavouras, da saúde das lavouras. Esse índice continua em bom patamar, mas já apresenta um dano um pouquinho mais significativo. A gente ainda tem uma estimativa de produtividade boa para o Paraná, mas lembrando que a onda de frio ainda não acabou, nós devemos ter para os próximos dias umas temperaturas aí 2, 3 graus abaixo da média, segundo o modelo europeu de previsão climática. É bom acompanhar os próximos dias. Do lado positivo, novamente, nós temos a recuperação da umidade do solo para os próximos dias, para a primeira dezena, os primeiros 10 dias de setembro. Isso vai favorecer uma recuperação das lavouras paranaenses e também do Rio Grande do Sul. Então, isso é muito positivo para o Brasil. Essa tabela que tivemos acesso, né, inclusive enviada pelo Felipe, nós temos aí uma noção, né, macro de como está a situação, não só no país, mas também lá no exterior. Né? Ela vai começar agora a rodar. Eu gostaria que o senhor comentasse de qual é a situação que a gente está vendo agora diante desta projeção. Bom, quando a gente olha a projeção de trigo, estimativa de produção, nós podemos observar que a grande diferença nossa está na Índia. Nós estamos mais pessimistas em relação ao USDA. Também há outras fontes apontando produção abaixo de 100 milhões de toneladas. Nos Estados Unidos, nós estamos mais pessimistas, principalmente em função da produção de trigo de inverno. Lá eles têm 2 safras para o trigo, assim como nós temos para o Brasil de milho. Eles têm o trigo de inverno e o trigo de primavera. Porém, o trigo de inverno fica em torno de 30 a 35 milhões de toneladas e 10 a 15 milhões de toneladas para o trigo de primavera. Então, o trigo de inverno é onde nós observamos danos às lavouras devido à seca intensa, principalmente no estado do Kansas, que produz de 20 a 25% de trigo de inverno. Então, essa é a grande diferença entre nosso dado e os dados do USDA. É importante chamar a atenção agora para o Canadá e Austrália, porque em um ano que nós tivemos problemas de seca para a produção de trigo de inverno nos Estados Unidos, seca para a produção de trigo na Europa, na Índia, são grandes produtores. Esses 2 países, Canadá e Austrália, que estão no meio do ciclo de trigo, devem ter uma produção muito boa, principalmente se comparado, no caso do Canadá, ao ano anterior.
Nossa estimativa está abaixo quando comparamos com o USDA, mas ainda assim é muito positiva. 32 milhões de toneladas para o Canadá é uma boa produção, uma recuperação muito boa, e esses dois países podem aí diminuir essa quebra de safra do trigo. E para o Brasil, o trigo ele é um pouco menos consumido, mas quando a gente fala em segurança alimentar, pensando no mundo, norte da África, Oriente Médio e até mesmo alguns países da Ásia, o trigo é um importante cereal, um importante componente dentro da sua alimentação diária, certo? Então, vamos torcer para uma boa produção, não apenas do Brasil, que reduz a nossa necessidade de buscar trigo lá fora, uma vez que a Argentina também está enfrentando problemas com seca, principalmente em Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires, que é onde tem a grande produção de trigo no país, mas pelo menos Canadá e Austrália devem ter uma produção muito boa. A Austrália deve ter a sua segunda maior produção da sua história, com 35,5 milhões de toneladas, o que só perderia para a produção do ano anterior, de 2021, que foi 36 milhões de toneladas. Então, essa é a importância desses dois países irem bem. Caso haja uma redução desses países, nós já estamos trabalhando com o estoque final de trigo mais baixo desde 2015. O USDA trabalha com o estoque mais baixo desde 2016 devido a essa diferença nossa de 2,5 milhões de toneladas de produção para esse ano. Então, uma redução elevaria os preços do trigo no mercado internacional, consequentemente no mercado brasileiro também. Pois é, e Felipe, a gente não pode deixar de comentar a situação do milho, né? Embora o Brasil tenha um bom retrospecto, né, do cereal, a gente tem perspectivas aí não tão boas, será com relação ao plantio nos Estados Unidos, onde pode haver quebra de safra, e também em parte da Europa e até na China devido à seca? São situações diferentes. Vamos começar com os Estados Unidos, onde nós temos uma situação muito ruim nos estados de Kansas e Nebraska, uma situação catastrófica, vamos dizer assim. Só não vai perder para um ano muito ruim de 2012, onde a seca foi até mais intensa do que a gente está observando esse ano, certo? Esses dois estados devem puxar para baixo a produção de milho dos Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de milho, certo? No fim da safra, é onde a gente realmente vai avaliar o quão grande é essa quebra, mas neste ponto já é muito difícil que a gente tenha uma boa produção nos Estados Unidos. Nós já estamos falando do quão grande será a quebra e não se vamos ter quebra, certo? Se nós considerarmos os últimos 15 anos e trazermos todos esses dados para o que deveria ser a produtividade do milho nos Estados Unidos nesse ano, a produção deveria ser de 390 milhões de toneladas. E a nossa atual estimativa está em torno de 365 milhões de toneladas. Então são 25 milhões de toneladas a menos no mercado, certo? Quando a gente olha para a Europa, outro país que tem sofrido muito com a seca e já teve uma quebra na produção de trigo, como nós estávamos comentando, as estimativas iniciais estavam para uma produção próxima de 70 milhões de toneladas e atualmente em torno de 56 milhões de toneladas. É verdade que nós tivemos um volume de chuva satisfatório nos últimos dias, o que recuperou a condição das lavouras em parte, mas já muito tarde para reverter a situação. Então, assim como nos Estados Unidos, na Europa a situação já é o quão grande será a quebra e não se vamos ter quebra. Certo? É bem provável que a produção de milho na Europa, apesar de o ciclo ainda não ter acabado, fique abaixo de 60 milhões de toneladas e eles tenham de buscar esse produto em outros mercados. E qual seria um grande mercado da Europa? A Ucrânia, que está passando por guerra, teve uma redução importante, significativa na área de plantio de milho e deve produzir em torno de 30, 31 milhões de toneladas, bem abaixo do seu potencial produtivo devido ao conflito com a Rússia. Agora, de um lado positivo, a gente pode chamar desse jeito, tem a China, que é o segundo maior produtor de milho do mundo, em torno de 270 milhões de toneladas. A estimativa atual nossa está em 275 milhões de toneladas. Quando a gente olha para a China, nós temos visto muitas mensagens, notícias na TV, nos jornais, de uma seca muito intensa, temperaturas muito altas, rios secando, mas isso está acontecendo numa região não muito importante quando a gente fala de produção de milho e soja, principalmente o milho, que é mais no nordeste do país. Então, essas condições
esses eventos climáticos extremos está acontecendo mais na região central do país e não no Nordeste. Ou seja, a situação poderia ser pior. Perfeito. Importante análise, viu, Felipe Reis? Eu quero agradecer muito a presença aqui no nosso jornal. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.